Por que que o justo sofre tanto? Faz tudo para poder dar certo, para ter dentro da maneira correta e sofre. Faz tudo para ter um coração bom e sofre. É o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Aqui é Evangelista Fausto com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Eu estou bem, espero que você também esteja bem. Mas que esse tema é um tema bastante esclarecedor e é sobre a história de Jó, sobre a vida de Jó. Vamos tentar, dentro da palavra de Deus, fazer você entender do porquê de todo esse sofrimento sobrevém sobre a nossa vida. Irmãos, aqui no livro de Jó, nós temos apresentado para mim, para você, dois motivos que explicam por que o justo sofre tanto. Esse vídeo é com esse intuito. O primeiro motivo do justo sofrer tanto, sendo que em Jó, capítulo 1, fala das características de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, que no caso era Satanás. Por que que esse homem sofreu tanto? Por que que esse homem perdeu família? Por que que esse homem perdeu os filhos? Por que que esse homem perdeu seus bens materiais, seu gado? Por que que esse homem perdeu tudo? Só não perdeu a sua alma, não tombou a sepultura. Perdeu a sua saúde, foi acometido de uma lepra que o levou a um lugar desolador, sozinho, abandonado. Por que desse homem tão justo como a Bíblia fala, homem íntegro, reto, sofreu tanto? O primeiro motivo, irmãos, o primeiro motivo do sofrimento de Jó, o primeiro motivo do sofrimento de Jó era Deus mostrar para Jó quem de fato era ele, a forma que Deus queria que Jó entendesse, a forma que Jó entendesse como era Deus, a forma de tratamento. Olha só o que está escrito. Põe a sua Bíblia, capítulo 42, versículo 1 diz assim: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos ou frustrados. Aí está aqui no versículo 4, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O primeiro motivo que explica biblicamente o sofrimento de Jó era Deus se revelar para Jó de uma maneira mais profunda. A adoração que Jó estava oferecendo a Deus, Deus queria de uma maneira mais profunda. O grau de intimidade que Deus queria com Jó era de uma maneira mais profunda. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas Deus queria uma intimidade maior com Jó. É o que Deus quer com você também. Se você sofre tanto, se você sofre muito, e você se acha na condição de uma pessoa que não merecia passar pelo que você está passando, se você acredita que não merecia estar acontecendo na sua vida o que está acontecendo, eu não merecia estar nesse leito, eu não merecia passar por esse desemprego, eu não merecia passar por essa separação, eu não merecia passar por tantas tristezas, tantas lágrimas, da forma que eu estou passando, porque eu sou uma pessoa boa, temo a Deus, adoro a Deus. Está aqui, com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó só ouvia, só conhecia Deus de ouvir falar. A verdade está aqui escrito no verso número 5. Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Mas aqui no final da história está dizendo: agora os meus olhos te veem. O grau de intimidade aumentou, se aprofundou. Para quem só ouvia falar, agora que está vendo, mudou o grau de intimidade. Agora Jó é íntimo de Deus. Por quê?
o abandono, a solidão, tudo isso mostrou para Jó que Deus ainda assim era na vida dele. E o que Deus fez? Trouxe restituição para a vida de Jó. O grau de intimidade que Jó adquiriu no final da sua história, no final da sua doença, no final do seu abandono, no final da sua luta, foi um grau de intimidade maior. Então a luta que sobrevém sobre a sua vida, sabe para que é? É para te colocar num grau de intimidade com Deus maior. Você concorda comigo que é dessa forma? Deixe seu comentário. Se você entende de uma outra maneira também, é aberto aqui o seu comentário, o seu ponto de vista, mas está escrito dessa forma. Eu só ouvia falar, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. O grau de intimidade maior se aprofundou. Agora, qual é o segundo motivo do sofrimento de Jó? O primeiro é para aumentar o grau de intimidade. O grau de intimidade. O segundo é para Deus silenciar Satanás na vida de Jó. Lembre que essa história todinha de Jó, capítulo 1, se inicia com Satanás aparecendo em determinado lugar. Aí Deus fala: observaste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, tal, aquela coisa toda está escrito na Bíblia, porque Satanás é acusador, Satanás ele vem para apontar, Satanás ele vem para colocar uma dúvida em relação à sua fé. Aí Satanás fala: também você dá tudo para ele, também você abençoa a vida dele, também você faz tanta coisa por ele. É claro que ele tem que fazer isso, deixa eu tocar na vida dele, você vai ver como ele te nega. Deus conhecia Jó, irmãos. A verdade é essa, que Deus só dá luta para mim, para você, que você pode suportar. Deus conhecia Jó. Lembra que Satanás pediu para tocar em Jó? Foi Satanás que pediu para tocar em Jó. E Deus permitiu, a vontade permissiva de Deus. Mas lembra também que Satanás pediu para tocar na vida de Pedro? Pediu para se andar com Pedro e o Senhor Jesus não deixou? Porque Deus sabia, Jesus sabia que Pedro não ia suportar. Então Deus sabe a carga, Deus sabe que cada um tem condição de suportar. Então o que você está passando aí, você tem condição de suportar o que você está passando. Você tem condição de suportar essa dor, essa luta, esse momento que você está passando, porque Deus te deu condição, a tua força vem do Senhor. Deus te deu condição para você suportar, você tem força para isso. Se você não tivesse, você não estaria passando por essa situação. Concorda comigo? Você concorda comigo? Deixa seu comentário embaixo. Você acha que eu estou falando errado aqui? Deixa seu comentário aí nesse vídeo. Mas que a coisa é bem difícil quando a gente vai para o estreito. Deus permite, mas a gente tem condição de suportar, senão ele não permitiria. Para silenciar Satanás. A permissão de Deus de tocar em Jó é para silenciar Satanás. Muitas vezes as lutas sobrevêm sobre a minha e sua vida, sabe para quê? Para você passar por ela, vencer e Satanás ser envergonhado pelo poder do nome de Jesus. A verdade é que essas lutas sobrevêm sobre a minha e a sua vida, é para Satanás saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está aqui nos ajudando, nos abençoando, nos dando direção do que aquele que está no mundo. Então, Deus permite muitas coisas, é para mostrar, não é para provar. Deus não precisa provar nada para ninguém, é para mostrar para Satanás que você, ainda assim, na condição de uma pessoa pecadora, tem condição de obedecer e fazer a vontade de Deus. Então acredite isso na sua vida, acredite isso no seu ministério, vai passando pela prova dando glória a Deus, vai passando pelas lutas dando glória a Deus, vai passando pelas batalha toda dando glória a Deus, que no final de tudo, de toda essa luta, é para o nome do Senhor ser exaltado. Moisés passou pelo mar, lá no final o nome do Senhor foi exaltado. Paulo e Silas passaram pela prisão, houve terremoto, o nome do Senhor foi exaltado.
Daniel, lá na cova dos leões, o nome do Senhor foi exaltado. Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias, Misael e Azarias, os três da fornalha de fogo ardente, estiveram lá e o nome do Senhor foi exaltado. Toda luta que sobrevém sobre a minha e a sua vida é para o nome do Senhor ser exaltado. Então, quando você parar e pensar por que está vindo essas lutas, esse sofrimento sobre minha vida, é para o nome do Senhor ser exaltado através das lutas, Satanás ser silenciado e ser criado em mim e você um grau mais profundo de intimidade com Deus. Escreve embaixo aí, Satanás ser silenciado, Satanás ser silenciado, o nome do Senhor mais uma vez ser exaltado e ser criado na minha e na sua vida um grau de intimidade com Deus mais profundo. É por isso que as lutas sobrevêm sobre a nossa vida, é para nos fortalecer, é para nos estruturar e criar em nós servos, varões e varoas valorosos para a obra do Senhor. Muito obrigado por permanecer conosco aqui nesse momento da palavra de Deus. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa palavra. Muito obrigado por permanecer até aqui. Até o próximo vídeo, tá, irmãos? E tendo dito isto, que os bons ventos do Espírito Santo possa te conduzir em todos os caminhos que você passar, te dando vitória, te dando direção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.